Fala pessoal, meu nome é André Fernandes e hoje eu estou aqui para começar uma série muito legal onde eu vou comparar as novas baterias da Roland com as antigas. Isto é, hoje, no capítulo de hoje, eu vou falar da TD313 e vou comparar com a sua antecessora, que era a TD17 KV2, e vou mostrar exatamente o que mudou, se é que mudou tanto assim. Então vamos devagarinho para vocês entenderem. Claro que antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e não esqueça de ativar todas as opções, porque sempre que eu lançar vídeo aqui, você vai ficar sabendo em primeira mão. E quem puder, dá aquela hypada ali, né, para você elevar o vídeo e para muito mais pessoas ficarem sabendo e para ajudar também aqui o canal a ficar mais conhecido cada dia mais. Então vamos diretamente aqui para dentro do site da Roland Brasil, onde acontece toda a mágica. Tudo que eu falo aqui para vocês sempre parte aqui do site da Roland Brasil, já falei muitas vezes isso. Aliás, todos os links vão estar na descrição. Tudo que eu falar aqui hoje vai aparecer sacolinha para compra. Na descrição também vai ter aí o meu link e o meu cupom para você comprar no site da Roland Store, a loja oficial aí com desconto também. Então, qualquer coisa é só você entrar lá, vai ter meu zap, vai ter milhões de outros links. Então passa depois lá para ficar sabendo mais dessas informações. Então tô aqui, né, com a TD313, essa maravilhosa bateria que a Roland acabou de lançar. Eu poderia descer aqui, mas esses links vão estar na descrição, como eu falei, e não tem muita coisa. Eu quero fazer o comparativo com a próxima, que é exatamente essa aqui, a TD17KV2. Muita gente me pergunta, poxa André, compara aí, né, a TD17 que agora ficou um pouco para trás com essas novas. Será que vale a pena eu trocar? Será que tem tantas mudanças nos pads? O que você aconselha? Então é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Então se eu for para a página aqui da TD313, essa é a TD313. Olha só, eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou pular para a página seguinte, que é a TD17KV2. Ó, vou ficar mudando, ó. Vê se você consegue reconhecer aí ou achar, né, o jogo dos 7 erros, né? Tem diferença? Não tem diferença? Será que tem? Deve ter alguma coisa para ter uma mudança aí, né, de bateria. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, vou parar aqui nela, que é na TD313, que é a nova, e eu quero que vocês reparem, né, o controlador e o pad de bumbo. Olha para esses dois. Eu vou passar para a próxima aqui, ó, que é a TD17KV2. É a mesma coisa, não é? Esquece o pedal, que o pedal não vem. Já falei isso em milhões de outros vídeos. Esquece o pedal. Estou falando de pads aqui do controlador. Então, tem diferença? Não tem. É o FD9 e é o KD10. Então, até aqui, mudança zero, tá? Agora, vamos olhar para a caixa. Parece que tem diferença? Não tem. É a mesma caixa. É a PDX 12. Agora, vamos olhar aqui para os pratos, né? Para esses três pratinhos, o hi-hat, o crash de ataque e esse aqui que é o condução. Vê se parece que teve diferença. Só um mudou a posição ali um pouco mais alto, mais baixo, mas teoricamente é a mesma coisa, né? Olha isso. Agora vamos olhar para os tons. Opa, eu acho que nos tons aí teve diferença. André, mas então é só os tons de pads? São só os tons. Eu vou passar aqui para vocês terem uma noção. Na TD17, na verdade na parte de cima que eu acho mais legal para vocês visualizarem, e vou pegar a TD313 e vou botar do alto também. Olha para os tons agora, tá? Você vai ver que agora nós temos os novos tons, que é o PD8H. Já falei desses novos, né, tons aí nos vídeos. Vou deixar um card acima, vocês vão poder depois ver, e também vai estar na descrição. E aqui nós temos o PD10H. Então, ó, é 8, 8 e 10. Já na TD17, você tem só PDX8 na KV2, ó. Tudo PDX8. E aqui o PDX12, que é a mesma coisa. É o mesmo pé de caixa. E aí muita gente me pergunta, porque eu tenho uma TD27KV2 e os meus pads são os mesmos, não mudei nada. Eles são ótimos para mim, me atendem super bem. O que eu mudei? O que eu mudei foi o módulo. Então eu quero que vocês olhem aí para a tela e percebam que aí sim o módulo, o grande módulo aí, olha ele aí, ele mudou bastante. Então vou pegar ele aqui no finalzinho, esse aqui é o TD17, o módulo TD17, e esse aqui é o novo, que é o V31. Então eu vou tentar até fazer o seguinte, eu vou tentar pegar a minha imagem aqui,
tentar botar mais aqui para baixo para não atrapalhar vocês, tá? Olha aqui, ó, quantas saídas LR, temos o mix in e temos 2 entradas. E esquece essa aqui por enquanto. Então grava aí, ó, 2 saídas LR, o mix in e 2 entradas para pad. Agora vamos no TD17. Olha isso aqui. Novamente, 2 saídas, o mix in aqui no caso, e o crash e auxiliar de pad de entrada, né? Então você pode adicionar mais 2 pads aqui. Não importa se, porque essa coisa, muita gente me pergunta, crash 2 auxiliar, tem que ser um crash 2, André? Não, você pode botar qualquer pad, pode ser um outro pad de bumbo, pode ser um surdo, pode ser um pad de prato, pode ser uma outra caixa 2. Isso aqui é só uma proforma para facilitar aí vocês depois. Mas você olhando aqui para a outra, é a mesma coisa. Então, temos a mesma quantidade aqui de possibilidade de ampliar, né? De expandir a nossa bateria. Nas duas vocês podem expandir. E também temos o LR. Olha aqui, LR aqui em cima. Então, teoricamente não mudou nada, né, André? Não mudou nada. A única coisa que adicionou mesmo foi aqui uma entrada digital, porque agora você pode ter aí sim um pad digital como eu tenho aqui, uma caixa, um hi-hat ou um CY18 que é o RAID lá. Então você poderia ter essa opção dessa escolha, né? Isso é bem legal também. Eu sei que vai ter muita gente me perguntando, mas cadê a entrada de fone aqui, né? Porque eu não estou vendo, André. Calma, eu vou passar, vou até me tirar da frente aqui, porque eu vou passar essa imagem aqui para frente e vocês vão ver aí, ó, que temos sim uma entrada de fone na frente aqui do módulo V31. Então não precisa ficar preocupado, deixa eu voltar para cá. E aí é o seguinte, gente, André, o que eu faço? Eu preciso trocar, eu tenho uma TD17, será que vale a pena? Eu sei que vai ter muita gente nessa dúvida, gente que comprou já há alguns anos, gente que comprou agora há pouco tempo. Eu digo o seguinte, vai depender muito do que você vai querer fazer, né, da sua vida aí, se você precisa realmente de novas sonoridades, se isso vai fazer tanta diferença, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto de partida ali. Você tem aqui, no caso, as mesmas coisas que eu tenho no meu módulo aqui, o V71, você agora vai ter também no V31, tirando ali as saídas, né? Essa coisa que tem aqui atrás eu tenho muito mais, né? Vocês viram aí que você tem 2 entradas para pad extra, mais uma digital. Aqui eu tenho uma possibilidade muito maior e também são cabos independentes, não é multicabo, enfim, conexões MIDI, muitas coisas que vão além. Claro que isso é uma coisa mais profissional. Quanto mais caro vai ficando o módulo, mais profissional vai ficando. Mas esse módulo V31, ele já é um baita de um módulo. Eu posso dizer de coração assim, que ele pode bater tranquilamente aqui, porque ele tem as mesmas coisas que tem dentro do meu. Por exemplo, 200 kits, você tem 1000 sons, você tem as expansões agora, né? Questão do Bluetooth, do Wi-Fi, de tanta coisa legal, coisa que não tem lá na TD17, essa questão do Wi-Fi não tem, você não tem as expansões. Mas você continua tendo Bluetooth, você continua tendo bastante sonoridade, bastante kits. Então, assim, vai depender muito do que você quer. Será que isso vai valer a pena, essa troca, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem como comprar só o módulo. Lá fora você consegue, aqui no Brasil você não consegue. Então, será que vai valer a pena você vender a sua bateria? Não sei. Quanto que você acha que venderia a sua? Dá uma olhada, compara, vai aí nos sites, né? Dá uma olhada nos valores, nos preços, vê quanto que está mais ou menos, vê quanto que está a 313, aliás, ele vai estar aí em alguma parte aqui do vídeo, ele vai estar na descrição, você vai conseguir ver o valor. Então, aí vai depender muito de também como é que está o estado da sua bateria, para você poder revendê-la, apesar que eu sempre falo também isso nas minhas mentorias, que a pessoa sempre compra, né, olhando ali o preço, mas ela nunca pensa na revenda, e a Roland tem essa vantagem, porque quando você compra um produto Roland, depois quando você for vender, você vai ter ali muita pouca perda, né, no seu investimento. Então deixa eu voltar aqui eu quero mostrar uma coisa interessante, que é o seguinte aqui, ó, nas especificações da TD313, tá, gente? Então deixa eu voltar bonitinho aqui para vocês poderem dar uma olhada. Vocês vão ver tudo que eu falei aqui, ó, PDX12, aí eu vou pegar a da TD17, PDX12.
igualzinho. Aí você vai pegar os tom 1 e o tom 2, que é PD8H, PD8H e PD10H, que é o tom 3. Então, isso aqui, gente, é que é a diferença. Não estou nem pegando direito aqui, ó. Esses três aqui é que, de fato, são as diferenças que nós temos em relação a TD17. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Porque aqui nós temos só 3 PDX8, foi como eu te falei. Então, a diferença está aqui. Hi-Hat CY5, ó. Vou até marcar aqui para vocês poderem ver, porque às vezes vocês não vão enxergar, ó. Um CY5, aqui ó, na TD17, um CY5 também. Agora, pedal controlador, nós temos o que? O FD9. E aqui nós temos o FD9. Gente, tudo igual, você tá vendo? Agora eu vou pegar aqui os pratos CY12 e vou pegar o RAID aqui logo, ó, que é um CY14. Então vamos comparar. CY12C também, CY14 na TD17. Então, tudo igual. E o bumbo, ó, na TD17 temos aqui o KD10 e na 313 um KD10. Até o rack é o mesmo, MDS Compact, e aqui embaixo MDS Compact. Então, basicamente é isso, gente. Não tem muita diferença, né? A não ser, sim, o que eu sempre falo, que é o módulo. Por isso que eu não me preocupo muito. Será que eu preciso pegar um novo pad? Vai fazer tanta diferença para mim? Eu acho que no meu caso, hoje aqui em casa, o que me faz mais falta é a nova caixa. Uma coisa que eu venho pensando, mas mesmo assim, calma. Vamos com calma. Mas assim, eu não preciso. O que eu precisava realmente era trocar o meu módulo, né? Mas vamos supor que você já está aí com a bateria há um tempo, já está mais desgastada, você já quer pegar um produto novo. Eu acho que aí sim vale a pena você fazer essa mudança. Então, acho que foi basicamente, né, esse primeiro vídeo para mostrar essa diferença. Vou voltar no próximo com a outra bateria, que talvez você já saiba qual é, que vai ser a 316, comparando com a TD17KVX2. Quem quiser já se adiantar, ou quem, né, tiver já acabando de ver esse vídeo que foi lançado, você já pode entender o que eu já vou fazer e se adiantar lá. Mas para quem já está pegando isso já um tempo à frente, você já pode inclusive procurar o próximo vídeo que pode aparecer aqui no final da tela, que eu posso deixar. Mas para quem está começando a ver a série agora, pode também se adiantar e fazer, ou esperar a próxima parte. Beleza, galera? Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro, ajude o canal. A gente já tem muita gente chegando aqui cada dia mais. É uma contribuição pequena, mas com certeza ajuda muito. Então tem lives, vídeos exclusivos, muitas coisas que eu quero fazer para esse ano. Então fiquem ligados e, como eu sempre digo, vamos que vamos e bora estudar.